ela também não faz nenhuma das escolhas. Ela tinha comprado essa cota e essa cota fazia referência a um dos apartamentos, que era o apartamento 141. E aí, quando é em 2013, Lula recebe a visita do Léo Pinheiro no Instituto Lula, e aí ele oferece esse apartamento triplex para Lula, e Lula vai visitar ele em 2014, em fevereiro de 2014. Nessa primeira visita, Lula vai com Marisa, e aí eles olham o apartamento, e aí eles tinham ficado de decidir se eles iam usar o dinheiro que eles já tinham, que era esses 200 mil, para usar e comprar, dar o que faltava para comprar esse apartamento triplex, ou se eles iam querer o dinheiro de volta, né? Tem um depoimento das testemunhas do processo que fala que, naquele momento, Marisa não optou, e aí ela deixou de receber o boleto do pagamento do prédio, né? E aí teve a eleição de 2010 e logo depois Lula teve um câncer. E aí, em meio a isso, ela decidiu não tratar desse assunto, né? E só em 2013 que eles retomam esse assunto desse apartamento que eles tinham pago uma parte, né? E aí, quando eles fazem essa visita, em fevereiro de 2014, Lula coloca vários defeitos no apartamento, porque realmente ele não estava pronto, eu acho que nem no reboco estava na hora do que eles foram visitar. E aí tinha uma escada, e essa escada era bem complicada na época. Lula estava ainda se recuperando do câncer que ele teve, e aí ele fala que estava muito ruim o estado, que realmente ele não tinha interesse, não fala com todas as letras, mas ele deixa bem claro isso durante a fala dele. E aí o Léo Pinheiro ele fala, não, então a gente vai fazer um projeto aqui, vai adequar suas necessidades. E em agosto de 2014, Marisa volta faz essa outra visita, dessa vez Lula não vai, quem vai é um filho deles, Fábio. E aí é isso, ela faz essa visita em 2014, em agosto de 2014, para acompanhar as reformas. E naquele momento Lula relata que ela tinha dito que as reformas não tinham avançado tanto e que ele não conversa diretamente se ela vai querer ou não o apartamento, mas ele tinha dito que não queria e que talvez ela fosse querer fazer negócio, né? Comprar e depois negociar, vender por um bom valor. Ele fala que ele não queria o apartamento porque ele pensou que ele não ia conseguir aproveitar um apartamento numa área lá do Guarujá, ele não ia conseguir tomar banho de praia, ele não ia conseguir usufruir mesmo, porque ia ser muito tumultuado para ele ter essas atividades normais. E aí foi isso que aconteceu, e na denúncia os procuradores disseram que ele era proprietário, mas o imóvel estava no nome da construtora OAS, no cartório, e além da propriedade, outra forma de se comprovar, de certa forma, algum vínculo é a posse. E que é quando você não tem você não é proprietário, mas possui aquele bem, aquele imóvel. Mas nem Lula nem Marisa chegaram a passar nem um dia, nem uma noite naquele apartamento, só foram para visitar as reformas. Então nem possuidores eles eram. E aí a denúncia afirma isso, que eles eram proprietários de fato, e que o fato deles não terem registrado o imóvel no nome deles era uma prova de que eles estavam dissimulando a propriedade desse imóvel. E aí, isso é dos argumentos da defesa, de que eles inovaram na legislação, né? Porque o Código Civil ele é bem claro quando diz que a propriedade ela só é adquirida através da transmissão do imóvel no registro de cartório. E realmente isso não aconteceu. E nem aconteceu a posse, do modo que é regulado no Código Civil também. Então foi isso que aconteceu. Vou falar um pouquinho da sentença, que foi o meu objeto de estudo. Na sentença, uma das
das principais controvérsias é que o juiz ele acaba fundamentando a sua decisão nas provas orais. E as provas orais são os depoimentos. Mas existe uma regra no na nossa legislação processual penal de que a prova oral ela não pode servir unicamente como fundamento, como convicção para uma condenação. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu na condenação de Lula, com relação ao crime de corrupção, que ele chefiaria o esquema da Petrobras. O juiz usou unicamente depoimentos, ele usou o depoimento do Delcídio do Amoral, que foi um dos delatores que sofreu esse processo na prisão para fazer a sua delação. E ele usa também uma parte de um depoimento de Lula, que Lula fala assim, o juiz ele tenta insistir em perguntar se ele tinha a decisão final em nomear os diretores da Petrobras. E aí ele fala, não, mas era você que nomeava os diretores da Petrobras? Ele fala, não, quem nomeava era o Conselho de Administração. Mas quem nomeava o Conselho de Administração? Quem nomeava o Conselho de Administração era o presidente. Ele fala, depois de ouvir os partidos, de eu conversar com os ministros, eu via qual era a posição de cada um que participava da base do governo, e aí eu tomava a decisão a partir dessa conversa que eu tinha com eles. Mas o juiz insiste, mas a palavra final era sua? Aí Lula fala, a palavra final era minha, senão não havia presidente da República. Aí o juiz fala, olha aí, a prova de que ele era o chefe, porque ele era o presidente. Exatamente isso. E aí, no crime de corrupção, foi exclusivamente provas orais que o juiz condenou Lula, e já no crime de lavagem de dinheiro, no apartamento triplex, o juiz ele também usou exclusivamente provas orais, mas, na verdade, ele fez isso de uma forma mais elaborada, porque ele foi pegar alguns documentos que havia no processo, por exemplo, um documento de termo de compromisso de aquisição de um imóvel, que era o termo de contrato da compra desse apartamento, e esse termo tinha uma rasura. Na verdade, tinham duas rasuras nesse termo. Uma rasura era a rasura da unidade do apartamento, que era a unidade que Marisa tinha comprado. Estava escrito 141, mas tinha uma rasura. Esse 141 ele estava sobrepondo o número 174, que esse 174 era do apartamento triplex. E também tinha outra rasura no canto esquerdo desse documento, que tinha o nome triplex, no canto esquerdo superior. E aí esse documento é datado de 2005, mas uma informação que tem na sentença e o juiz não comenta é que em 2005 o apartamento triplex não existia. Só existia apartamentos duplex naquele empreendimento. Então, como poderia ter uma rasura indicando triplex se naquele momento, em 2005, só tinha duplex naquele empreendimento? O juiz ele não faz esse comentário, mas ele usa esse documento como uma prova documental para condenar Lula. E ele também usa o depoimento desse executivo da OAS. Esse executivo da OAS, o Léo Pinheiro, eu não consegui encontrar o primeiro depoimento dele, que ele faz logo quando ele é preso, mas a informação que eu já ouvi é de que no primeiro depoimento ele não incrimina Lula. Mas aí o que acontece é que no curso do processo ele é preso, ele fica durante muito tempo preso, e os seus pedidos de habeas corpus são sucessivamente recusados. E aí, pelo menos pela metade do ano de 2016, tem uma notícia no jornal O Globo que esse executivo estava tentando fazer um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. E aí ele fala que esse executivo ele está envolvido nas principais investigações da Lava Jato.
cita que ele está envolvido nessa investigação que relaciona crimes a Lula. E aí o Ministério Público fala que naquele momento ele não botava muita fé nesse acordo, mas que se ele acabasse fechando um acordo de delação, isso seria de muito interesse para as investigações. É isso que a notícia do jornal o Globo traz. E aí, nesse momento, o Léo Pinheiro vinha já tentando fazer o acordo, e no fechamento da sentença, ele ainda não tinha fechado o acordo de delação. Na verdade, o acordo só foi fechado há muito pouco tempo. Acho que esse ano é que foi homologado pelo STF, esse acordo dele. E aí, mas ele vinha tentando fechar, então, de certa forma, ele já procurava o benefício da redução de pena, da delação premiada, e é isso que o juiz deixa quando vai discriminar a pena dele na sentença. É isso que o juiz deixa acertado, de que se por acaso, posteriormente, ele viesse a fazer um acordo de delação premiada, que ele poderia receber todos os benefícios em relação a essa sentença que ele estava fazendo contra ele, essa sentença condenatória. Ele receberia a redução de 2/3 da sua pena, e ele também poderia receber o benefício de cumprir a sua pena em prisão domiciliar, se não me engano. Logo de início, cumprir a sua pena a partir disso. E aí foi isso que aconteceu na sentença de Lula. Eu também trouxe alguns casos para comentar durante o processo dele. Durante o processo de Lula, foram 2 acontecimentos que chamaram bastante atenção e foram bem repercutidos. O primeiro deles aconteceu porque, em fevereiro, o Ministério Público Federal solicitou a interceptação telefônica dos telefones de Lula e de pessoas ligadas a ele, família, empresas de Lula. Também pediu do advogado de Lula a interceptação telefônica, e também pediu a interceptação telefônica do ramal do escritório do advogado de Lula, que no pedido do Ministério Público estava identificado como uma das empresas de Lula, não estava identificado como um ramal do escritório do advogado dele. E aí o juiz autoriza, e desde fevereiro ele vinha interceptando as ligações, e a maior controvérsia que teve foi quando houve aquela gravação com Dilma. Mas é importante a gente observar também algumas questões, como os horários que aconteceu nesse dia, o tempo no decorrer desse dia. Eu acho que foi o dia 16, ou foi 16 de abril de 2016, que aí, às 11 horas da manhã, o juiz ele cancela a sua decisão de interceptação. Então, todas as ligações que estavam sendo gravadas deviam parar a partir das 11 horas da manhã. Então, às 11 horas da manhã aconteceu isso. As ligações teriam que parar de ser ouvidas, e tudo, a partir dali, não poderia servir para as investigações. Mas, a 1h da tarde, Lula faz uma ligação a Dilma. Isso, Lula liga para Dilma, e nessa ligação eles estavam tratando do termo de posse de Lula como ministro da Casa Civil, e aí Dilma fala que ele usasse esse termo em caso de necessidade. E aí isso aconteceu às 13 horas, quando as interceptações deveriam estar canceladas, e às 14 horas 16 horas da tarde, 4 horas da tarde, antes do Jornal Nacional, o juiz toma uma decisão de tornar público todas as gravações que envolvem Lula. E aí ele torna público também essa ligação entre Lula e Dilma, porque ele sabia que aquilo ia ser um ataque, tanto porque
Lula se tornando ministro da Casa Civil, o processo de investigação que estava ocorrendo no âmbito da Justiça Federal de Primeira Instância do Paraná teria que acontecer no Supremo Tribunal Federal. Então, para impedir que Lula fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal e tirasse Lula do seu domínio, digamos assim, o juiz toma essa decisão, mas ele também sabia muito bem que naquele momento Dilma estava sofrendo vários ataques no seu governo, então ele sabia que aquilo iria ser um ataque muito forte para o governo dela, e aí ele toma essa decisão, ele diz que ele tem ciência de que ele não poderia gravar as ligações de Dilma, porque como Dilma era presidente do Brasil, só o Supremo Tribunal Federal poderia tornar pública, tirar o sigilo das suas ligações. E aí, na decisão que ele toma, ele tem ciência de que ele está interferindo na competência de outros tribunais, mas ele fala que o interesse público é maior e que, por conta disso, ele justifica por conta disso, de que o interesse público deveria se sobrepor nesse caso. E isso foi um ataque bastante duro. 2 dias depois, o Gilmar Mendes ele cancela a nomeação de Lula e isso repercutiu muito mal no governo dela. Isso agravou ainda mais a condição de governabilidade dela. E com relação a Lula, aquilo foi, além de ter sido ilegal, por ter gravado uma presidente, por ter feito uma gravação ilegal, porque o período de autorização das ligações, das interceptações já tinham acabado, o juiz também não poderia tirar o sigilo dessas gravações, porque a lei que regula as interceptações telefônicas, ela diz que o sigilo deve ser mantido, como também no caso da delação premiada, tem que ser mantido até a abertura do processo, porque isso interfere tanto no direito de defesa como também no curso das investigações. Então, o sigilo das ligações deveriam ter sido mantidos. Ele não poderia abrir aquilo e tornar aquilo público naquele momento. Além disso, ele estava grampeando o escritório e o telefone de um advogado. E isso, segundo o Estatuto da OAB, isso cerceia totalmente o direito de defesa. Um dos direitos do advogado é que ele deve ter o seu escritório, seus documentos, seus instrumentos de trabalho invioláveis. Então, quando o escritório teve o seu ramal principal grampeado, isso também foi violado, esse direito, tanto do advogado como da defesa de Lula, né? Da sua defesa. E esse foi um dos fatos que eu selecionei. O outro fato diz respeito à condução coercitiva. A condução coercitiva ela aconteceu entre esse período de tornar público as gravações e do início das interceptações. Aconteceu em março, a condução coercitiva. E nesse momento, o telefone tanto de Lula como de um dos advogados dele estava sendo grampeado. Então, os advogados falam que eles comentaram as estratégias de defesa no telefone, né, para o depoimento dele, e isso pode ter sido prejudicado, porque no momento que ele foi prestar o depoimento, o pessoal da Polícia Federal já sabia qual era a estratégia de defesa deles. Mas, enfim, do que se tratava essa condução coercitiva? A condução coercitiva ela é utilizada, segundo o Código de Processo Penal, quando o réu ou uma testemunha ela é chamada para depor e por algumas vezes, e aí ela não comparece ao depoimento. Mas Lula ele nunca se negou a depor. E ele já tinha sido chamado para depor em outro processo do Ministério Público Estadual de São Paulo, e ele estava, de certa forma, colaborando com esse processo, esse procedimento da Justiça, né?
E aí, o juiz, ele, mesmo assim, ele pede para que Lula seja conduzido coercitivamente para depoimento. E aí, Lula não foi levado para uma sede da Polícia Federal, uma sede em São Paulo. Na verdade, ele foi levado para o aeroporto de Congonhas, um aeroporto que fica na zona sul de Congonhas, para uma sala lá da Polícia Federal. Essa sala é envolta por uma vidraça, então ela é transparente. E lá tinha muita circulação de pessoas, uma área da Zona Sul, que é uma área mais rica lá da cidade de São Paulo, e o juiz pede para que ele seja conduzido para essa sala, nesse aeroporto. E quando tomaram, na verdade, antes de Lula saber que ele teria que cumprir esse mandado de condução coercitiva, vários helicópteros das televisões já estavam sobrevoando tanto o apartamento dele como a saída dos policiais da Polícia Federal para chegar na casa dele. E isso foi televisionado, a Globo News estava ao vivo nesse dia, fazendo essa cobertura. E quando ele chega no aeroporto de Congonhas, imediatamente todo mundo vai para lá, para se manifestar. Várias pessoas chegaram lá, quem estava no aeroporto também foi para lá. A sala era de vidro, então ficava muito exposto para todo mundo ver. E aí, o juiz, quando ele toma essa decisão, ele usa como justificativa, ele diz que se fosse marcado um depoimento para que Lula comparecesse, ele poderia convocar manifestações. Então, para evitar tumultos, ele marcou uma condução coercitiva sigilosa, para que ele fizesse esse depoimento sem que ele soubesse previamente que ele faria. E, na verdade, o que aconteceu foi o contrário, porque ele levou para um lugar de alta circulação, onde o Lula estava exposto lá numa sala de vidro, e que várias pessoas, tanto a favor de Lula quanto contra, foram para lá se manifestar. Isso causou muita confusão naquele momento. E aí, isso foi outra arbitrariedade que aconteceu no processo dele, que eu separei. E aí, para concluir, o que é que eu acho que esse processo da Lava Jato, esse processo contra Lula, o que eu penso é que a Lava Jato, desde o princípio, ela vinha colaborando com alguns setores que pretendiam tanto impedir a reeleição do governo PT na eleição de 2014, porque uma das revelações foi que Dilma tinha colaborado nesse superfaturamento da compra da refinaria. Então, desde aquele momento, a Operação Lava Jato já vinha se alinhando a já tinha como pauta principal o governo do PT, as pessoas ligadas, os petistas, né? E aí, quando ela é reeleita, começam ainda mais a avançar nas investigações, a avançar nos métodos da operação e atacam também o governo dela, e criam esse clima de antipetismo, né, de que a corrupção se associa ao PT, e o objetivo era atingir Lula desde o princípio. Em muitos momentos, eles falam que quando a Polícia Federal chegava em alguém e perguntava: o que é que você sabe sobre Lula? Me diga o que é que você sabe, mesmo sem o nome de Lula aparecer naquele momento das investigações. E aí, era necessário prender Lula, era necessário condenar Lula. E aí, o juiz ele foi pouco a pouco testando o seu poder, tomando medidas arbitrárias, e aí grampeando advogados, conduzindo Lula coercitivamente. E aí ele foi, ao mesmo tempo que ele foi fazendo esse teste para passar por cima dos direitos
ele conseguiu reunir apoio suficiente para condenar Lula na sua sentença usando argumentos que, de certa forma, não têm amparo na lei. Então, o alvo da Lava Jato era tanto um projeto político para o país, que era o projeto de tirar o PT do poder, mas também um projeto econômico, porque a Lava Jato ela se associava em vários momentos com pessoas, com grupos de outros países com interesses econômicos no país. A Petrobras, por exemplo, ela é uma empresa pública que de comum conhecimento de que há um interesse na sua privatização e, com certeza, as investigações da Lava Jato alavancaram esse sentimento de que é necessário privatizar. E também tem um fato muito interessante de que a esposa de Sérgio Moro, ela é advogada e ela já advogou para uma das empresas dos Estados Unidos, a Shell, que é uma empresa também de petróleo, uma refinaria. Então, assim, quando você para observar, você vai perceber que eles não estão fazendo isso à toa, eles estão, de certa forma, cumprindo uma agenda econômica para o país. Hoje a gente vê que o governo que foi eleito aí, né, ele é completamente... uma das alas de apoio dele é a ala da Lava Jato. E a sua política econômica é total entreguismo, né, das riquezas do país. Então, a Operação Lava Jato, ela tinha como objetivo tirar o governo Lula, tirar o governo do PT, mas mas a razão disso era colocar uma nova agenda econômica no país, uma agenda que respondesse aos interesses do capital internacional. É isso, muito obrigada pelo espaço. Alguém vai escrever? Sim. Como é que Carolina? Tem perguntas? Organizar as perguntas?